na Pan, seguimos com a série de programas especiais para relembrar o ano de 2025. E hoje, vamos sair dos estúdios e recordar as viagens mais icônicas que fizemos durante o ano passado. Nossa primeira parada, China, em um dos maiores salões do mundo, em Xangai. Da China para o berço da indústria automotiva americana, Detroit. Vamos cruzar o Atlântico direto para a Itália para mergulhar na história da Fiat. E aqui, em solo brasileiro, vamos conhecer a Expo Inter, no Rio Grande do Sul. Se agite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. A gente começa o programa do outro lado do mundo para te mostrar os destaques do Salão de Xangai. Prepare para se impressionar com tanta tecnologia e novidade. Hoje, para mim, aqui é um parque de diversão. A gente está num dos maiores salões do automóvel do planeta, que é o Auto Xangai. E eu ao lado aqui do meu parceiraço, vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldi. É muito grande esse salão, né, Baldi? É isso aí, Rufo. Poder acompanhar esse que é um dos maiores salões do mundo. Novidades automobilísticas, e a BYD, como é líder aqui na China, disparada, traz muitas novidades. Além da BYD, com as outras marcas que você pode aqui acompanhar conosco, que vamos aí compartilhar com todos da Jovem Pan. O tamanho desse salão são 360 mil metros quadrados, mais ou menos a dimensão de 50 campos de futebol. E a BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Então aqui serve como uma grande vitrine de lançamento de produto e de um guarda-chuva muito maior que só a BYD. Já vão ter alguns produtos desse no Brasil, mas dentro desse guarda-chuva que a gente tem Feng Shambao, Yang Wang e Denza, qual que mais que te chamou a atenção, Baldi? Olha, o lançamento hoje, né? Primeiro que você conhece muito bem Wolfgang Egger, que é o nosso head de design de lançamento de novos produtos da BYD. Realmente, ele projeta carros, projeta novos designs que são surpreendentes. E o ZT, que é o Denza ZT, a marca Denza será lançada no Brasil muito em breve, que era uma empresa que era uma sociedade entre a BYD e Mercedes-Benz desde 2011, e hoje a majoritária parte é da BYD, que nós vamos levar para o Brasil, assim como foi para a Europa há pouco tempo. Esse foi o carro que me chamou muita atenção, é um design, lembra um pouco o 9 em algumas características, mas ele é um carro muito mais apropriado para aquele que pode andar no seu dia a dia, mas ter um super esportivo. Baldi, a gente estando aqui em Xangai, a gente percebe o tamanho da BYD, né? Que realmente é uma gigante green tech, é uma coisa que impressiona demais. Com todo esse line-up que tem, que é muito extenso, e todo esse o que você absorve de tecnologia aqui, quais são os principais atributos que a marca leva para o Brasil e consegue impactar o consumidor brasileiro? É isso que é importante a gente sempre reiterar para o consumidor brasileiro. A BYD é a maior empresa da China entre todas as montadoras, entre todas as tradicionais, entre todas a combustão, entre todas de novas energias, e que ela é hoje a maior do mundo entre carros de novas energias. O que é nova energia? Carro híbrido e carro elétrico. Então, no Brasil, hoje, que é o maior mercado da BYD, fora aqui da China, que ela é a maior e é o maior mercado do mundo, hoje a BYD se tornou muito importante no Brasil, pelo fato de que o seu tamanho, o número de produtos, e que ela vai levar aquilo que há de mais moderno. Lançou-se há poucas semanas o carregador que é capaz de carregar um carro em 5 minutos para ter 400 km de autonomia, assim como a bateria, o AI Platform. Então em breve estará no Brasil. Então são novidades que a tecnologia, o investimento bilionário que a BYD faz para levar no hábito da direção o que há de mais moderno, mais inovador e tecnológico para trazer as pessoas para esse mundo do carro, mas o mundo do carro que a gente imaginou que seria um futuro muito distante. Em agosto, o nosso apresentador Alex Rufo esteve no berço da indústria automotiva em Detroit para contar pra gente a história dos anos de ouro da indústria americana. A Jovem Pan está em Detroit, berço da indústria automotiva, que carrega muitas e ricas histórias no seu skyline. A maior cidade do estado do Michigan ganhou esse status ao longo do século XX, tornando-se sinônimo de produção em massa de automóveis, inovação tecnológica
e do surgimento das principais montadoras dos Estados Unidos e do mundo. A história da Motor City se confunde com a trajetória da Ford, General Motors e Chrysler. No início dos anos 1900, Detroit era uma cidade industrial em crescimento, com forte presença de indústrias de madeira, construção naval e ferroviária, mas foi em 1903 que o visionário engenheiro mecânico Henry Ford revolucionou a mobilidade urbana global com o surgimento da Ford Motor Company e, em 1908, com o lançamento do icônico Model T, primeiro automóvel acessível ao público graças à introdução da linha de montagem em série em 1913. Esse sistema ajudou a produtividade, reduziu custos e inspirou outras empresas a adotarem o modelo, consolidando Detroit como centro global da produção automotiva. Com o sucesso da Ford, outras empresas surgiram e cresceram aqui na região. General Motors, fundada por William Durant em 1908, que construiu um sólido portfólio com as marcas Chevrolet, Cadillac e Buick, e a Chrysler, que chegou para completar o trio das Big Three. Essas três montadoras dominaram o cenário automotivo americano por décadas, empregando centenas de milhares de trabalhadores e transformando Detroit em uma metrópole próspera com intensa imigração interna e externa, especialmente de afro-americanos do sul dos Estados Unidos. Um dos principais desafios da indústria norte-americana foi enfrentar a crise do petróleo de 1973, que destacou a ineficiência dos carros americanos em consumo de combustível. A concorrência com carros compactos e mais econômicos vindos do Japão cresceu rapidamente e a automatização e a globalização reduziram empregos na indústria local. A recuperação e a readequação da indústria automotiva trouxe como refluxo o cenário atual, resultado da expansão de startups de tecnologia, hubs criativos e altos investimentos na mobilidade. As montadoras se reinventaram, investindo em veículos elétricos, autônomos e sustentabilidade. GM e Ford anunciaram investimentos bilionários em eletrificação e novas fábricas que utilizaram o Detroit Auto Show como sua principal vitrine para o mundo com lançamentos globais. Detroit não é apenas uma cidade, é um símbolo da revolução industrial do século XX, da cultura do automóvel e da resiliência urbana, com um legado visível em cada carro que cruza estradas e vias públicas do mundo inteiro. Com sua nova vocação para mobilidade inteligente, conectada e sustentável, Detroit se reinventa para continuar no volante da indústria automotiva mundial. A Fiat fez 50 anos de presença no Brasil. E o presente? Conhecer como tudo começou em Turim, na Itália. Bora pra lá, Alex? O Máquinas na Pan está na cidade de Turim, na Itália, para a contagem regressiva dos 50 anos da Fiat no Brasil. A Fiat fabricou seu primeiro carro no Brasil em 9 de julho de 1976, na recém-inaugurada fábrica de Betim, em Minas Gerais. O modelo foi o Fiat 147, derivado do Fiat 127 europeu. Ele ficou marcado na história porque, além de ser o primeiro carro da marca produzido em território nacional em 1979, também foi o primeiro automóvel movido a etanol fabricado em série no mundo. No Brasil, 50 anos em 2026, mas foi aqui em Turim, no norte da Itália, no coração da região de Piemonte, que essa história toda teve início 126 anos atrás. No apagar das luzes do século XIX, em 1899, a ousadia empreendedora de Giovanni Agnelli colocou no mapa mundial a fábrica italiana Automobili Turino, a Fiat. Sua primeira fábrica produziu o 3,5 HP, um carro simples que precisava de manivela para funcionar e alcançava pouco mais de 20 km por hora. Com visão estratégica, a Agnelli apostou na produção em escala, inspirando-se nos métodos industriais que Henry Ford aplicava nos Estados Unidos. Ao longo das décadas, a Fiat cresceu
e se consolidou como a maior fabricante italiana, símbolo da industrialização do país e de modelos muito icônicos que marcaram a sua trajetória e também o seu sucesso. O simpático e carismático Fiat Cinquecento conquistou as vias públicas italianas em 1957, tornando-se o carro popular da Itália do pós-guerra. Pequeno, acessível e prático, questo piccolo alto fez uma ligação direta com o boom econômico global e foi rapidamente associado à mobilidade de massas. Projetado no centro de estilo de Turim, o Fiat Uno alcançou sucesso mundial, com números de venda realmente impressionantes no Brasil, mas a gente também não pode esquecer do Panda, lançado aqui em 1980 e que se destacou pela simplicidade e funcionalidade que até hoje é referência entre os compactos urbanos aqui na Itália. Desenvolvido pelo designer Giorgetto Giuguario como um carro simples, acessível e prático, a estratégia comercial do Panda era clara: oferecer um automóvel funcional, de fácil manutenção e muito bem adaptado ao cotidiano das cidades italianas, mas também robusto o suficiente para enfrentar estradas rurais e a diversificada topografia do país. Ícone de mobilidade, 2 gerações do Panda saíram das linhas de produção de Lingotto. Lingotto representa o coração da Fiat aqui em Turim. A fábrica foi fundada em 1923 e tem a sua produção vertical. O grande mote desse espaço todo aqui é a tecnologia e inovação, com uma fábrica que começava a sua produção pelo piso, ou seja, pelo piso térreo, ia subindo, ou seja, toda a produção ia sendo escalada até chegar na La Pista, que é exatamente onde a gente está agora, no topo do prédio, onde eram feitos os primeiros testes dos veículos. E alguns muito icônicos foram testados aqui: o Topolino e também o Fiat Cinquecento, coração da Itália e símbolo de inovação e tecnologia. Bom, e já que estamos aqui na pista de Lingotto, La Pista Cinquecento, eu vou aproveitar para andar no Cinquecento, numa das mais icônicas pistas que revelaram muitos carros aqui na Itália e foram símbolos da inovação industrial. Eu estou do lado, eu vou até falar um pouco fora das 4 linhas, uma amiga querida, filha de um outro amigo querido, a Tati Carvalho, filha do meu amigão Fred Carvalho. Hoje a Tati, ela é gerente de comunicação de marcas do Grupo Stellantis, mas ela está aqui só para passear nessa pista com muita exclusividade. Tati, o Gustavo Lage está me falando, o Biondo também, que é muito difícil andar por aqui, ou seja, não vou dizer nem para qualquer um. É um momento muito exclusivo que a gente está tendo agora para andar nessa La Pista Cinquecento, é isso, né? É isso, porque essa pista aqui, que era a pista de testes, né, da fábrica de Lingotto, depois ela foi transformada num centro cultural e aqui também, né, com exposição de arte. Então, ninguém mais anda nessa pista. Ela deixou de ser uma pista de teste para ser, né, ter mais interação com o público. Então, vocês são muito privilegiados. Olha de poderem dirigir aqui. Um privilégio para o Máquinas na Pan estar andando aqui, e eu sou aficionado por cinema. Em 1969 foi feito um filme aqui, você deve ter visto, Sim. Italian Job, com perseguições nas ruas de Turim. E aqui em cima também, Tati. Pois é. Então é um filme que eu vou revisitar agora, depois de andar aqui, né? Ou seja, não só um icônico para a indústria automotiva, uma referência aqui de inovação tecnológica, de processos, né? Uma fábrica que começa lá na planta baixa, lá embaixo, e vai subindo e finaliza aqui com a cereja do bolo, com o test drive de produto. Imagina a história que tem isso, uma fábrica, né, que nasceu em 1923 e que ela tem uma referência importante, não é só para a Fiat, mas para a cidade de Torino, né? Que foi referência como, né, polo automotivo para o mundo, né? Exatamente, e a gente aqui agora andando um pouco na história, né? E eu acho que história é o que marca a Fiat, né? A gente está numa contagem regressiva para os 50 anos, que se completa o ano que vem, né? Ano que vem, 2026, parece que começou em julho desse ano. A gente começou a contagem regressiva dia 9 de julho desse ano.
para os 50 o ano que vem. E olha só, e o Máquinas na Pan foi convidado, a Jovem Pan foi convidada para participar desse momento, dessa contagem regressiva. Eu quero ver se ano que vem, quando tiver os 50 anos, eu vou estar junto com vocês estourando champanhe também. Né? Com certeza, Máquinas na Pan com a gente. Mas realmente é um privilégio. E a Itália, ela para mim tem um caráter muito especial, né? Aqui bem pertinho eu fiz várias coberturas de Fórmula 1 em Monza, e essa pista aqui ela tem quase uma parabólica, uma pista inclinada que me lembra também muito a pista de Monza. Mas é isso aí, gente. Foi um privilégio estar com você, querida. Obrigada. É sempre muito bom estar com essa menina aqui de ouro, né? E quero já marcar com o pai dela também, Fred Carvalho, em São Paulo. Existe uma promessa aí de quando a gente voltar para o Brasil, encontrar Fred Carvalho. Até já! E agora, de volta em solo brasileiro, vamos marcar presença na Expo Inter lá no Rio Grande do Sul. E direto do mundo agro, as protagonistas entram em pista. Ou em terra, né? Com vocês, as picapes. Nosso futuro tem raízes fortes. Com esse slogan, a 48ª edição da Expo Inter abraça a inovação tecnológica e impulsiona, além do agro, maquinários agrícolas e, claro, o segmento de caminhonetes. São mais de 2,5 mil expositores numa área de 140 hectares, proporcionando uma ampla vitrine para o agro motor do Brasil. Os setores agrícola e pecuário representam 6 a 7% do PIB brasileiro, mas quando a gente engloba toda a cadeia do agronegócio, com abrangência na produção, indústria, logística, comércio e serviços, essa participação pode chegar ao final de 2025 na casa de 30% do PIB nacional, com impacto direto no crescimento das vendas de picapes médias e de grande porte. Esses números traduzem muito bem o grande crescimento do segmento de picapes no Brasil. Produtores rurais, fazendeiros, cooperativas e transportadoras precisam de veículos mais robustos, com alta capacidade de carga e entrega de boa performance em estradas rurais. E é exatamente aí que as picapes se encaixam como uma luva, ou melhor, como uma botina para o produtor rural. O Brasil foi um dos mercados que mais comprou picapes no mundo. As vendas do setor cresceram 18% em 2024, justamente acompanhando as altas safras do agro, colocando o nosso país entre os 10 maiores mercados do mundo. A sofisticação do agro, com a chegada de inovações tecnológicas, motivaram as montadoras a entregarem para o mercado picapes mais luxuosas, confortáveis e muito conectadas. Atualmente, há ofertas e modelos voltados ao trabalho pesado, como Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 e do segmento premium, aquelas que o empresário do agro utiliza na cidade e estaciona à frente da sede da fazenda, como Ram, Ford F-150 e a super híbrida BYD Shark. A expectativa da Expo Inter é superar a marca de 800 mil visitantes nos 9 dias de evento. A maior exposição do agro da América Latina a céu aberto é um verdadeiro catalisador do futuro do campo e das máquinas. A Expo Inter sinaliza de forma muito clara que o agro é o fertilizante econômico que mantém o segmento de picapes em alta, tanto como instrumento de trabalho como símbolo de poder no campo. A força da agropecuária e a força bruta das caminhonetes. E para encerrar a temporada de viagens de 2025, que tal o nosso especial Alex Rufo pelo mundo? Gente, ele já deve ser até Platinum nas companhias aéreas de tanto viajar. Por onde andei? Esse é o tema que passa a fazer parte do núcleo editorial do Máquinas na Pan a partir dessa semana. Com apoio e divulgação nas plataformas da Jovem Pan, as histórias da minha longa jornada pelas pistas de corrida foram narradas em livro, com uma leitura fotográfica dos lugares que a minha profissão me contemplou. Ao todo foram 44 países e mais de 500 cidades visitadas. A partir do Máquinas na Pan dessa semana, vamos dar a largada com os bastidores das viagens internacionais, com um diário a bordo daqueles locais que mais me chamaram a atenção e que merecem destaque especial, trocando a máquina fotográfica pela câmera de vídeo. E para começar essa jornada, a minha visita à China para a cobertura do Shanghai Auto Show.
Sabe aquele jargão famoso, a vida como ela é? Pois é, no caso da maior parte dos jornalistas em viagem a convite de uma montadora, a história é um pouco diferente. Na verdade, é a vida como ela não é, com convites para uma viagem internacional na classe executiva, hotéis 5 estrelas e jantares, além de um turismo local que prima pelo luxo e conforto e despesas que não caberiam no nosso bolso. Vamos lá! Essa jornada pela terra dos mandarins teve início há um ano, quando eu fui convidado para o Salão de Pequim e contemplado com uma visita à Grande Muralha da China. E dessa vez, o destino foi Xangai, com escala em Hangzhou. Saímos de São Paulo com destino a Xangai, com uma escala em Zurique para uma parada técnica e descanso, free shop e, claro, para esticar as pernas depois de 12 horas de voo, com preparação para outras 14 até o destino Xangai. Do aeroporto de Xangai, busão bem confortável para Hangzhou, com hospedagem no hotel às margens do icônico Lago Oeste e presenteados com a apresentação de Tai Chi Chuan ao ar livre e show de águas dançantes. Logo cedo, antes do check-out, um café da manhã, para dar inveja nos samurais japoneses, mandarins chineses e dos banquetes dos Césares romanos. Próxima escala, Xangai, desta vez de trem-bala, um dos mais modernos meios de transporte da China, que trafega a mais de 350 km por hora e liga com muito conforto as principais cidades chinesas. Na chegada ao Hotel Intercontinental, um cartão de visita de muito luxo. Já do elevador panorâmico, o cenário de filme de James Bond toma conta daquela que seria uma visão limitada para uma deslumbrante imersão do luxo de um hotel encravado entre uma formação rochosa e um lago. Da janela do quarto, uma surpresa no início da noite, um show de luzes e música com tema de histórias chinesas que transformaram as rochas num cenário poético de fantasia e contos selvagens mitológicos. Dia de salão, ou melhor, de um dos maiores salões de autos do planeta, o Shanghai Auto Show, que abriga players de alta tecnologia de mobilidade em 360 mil metros quadrados, o equivalente a 50 campos de futebol, com uma visitação aproximada de 1,5 milhão de pessoas. Por fim, para relaxar no dia antes da volta para casa, um pós-salão com uma dicotomia de épocas, 2 momentos, uma volta ao passado em Zhuojiao e uma visita ao futuro na Torre de TV. Uma volta ao passado na cidade aquática de Zhuojiao, uma vila com mais de 1.700 anos, rota estratégica fluvial da região do delta do rio Yangtze. A Veneza de Xangai atualmente abriga lojinhas de souvenirs típico da China antiga e palco para filmes chineses e também internacionais, como o clássico Missão Impossível 3, quando o personagem vivido por Tom Cruise, Ethan Hunt, corre freneticamente pelas estreitas ruas da vila e cruza a mesma ponte que gravamos para o Máquinas da Pan, uma passagem sobre a mobilidade urbana na China. Sem a mesma velocidade do personagem, mas com um cinegrafista que nem o diretor do longa, J.J. Abrams, tinha à sua disposição, o craque do povo de Roma, João Anacleto. De volta para o futuro, o outro polo, mais tecnológico e cartão de visita arquitetônico de Xangai, a Torre Pérola do Oriente, localizada no bairro de Pudong, às margens do rio Huangpu. Com 468 metros de altura e 3 plataformas de observação,
A torre de TV tem um piso de vidro em um dos seus decks e entrega uma belíssima vista da megalópole chinesa, que tem 25 milhões de habitantes. Muito luxo, glamour das telonas e cenários históricos. Esse é o mundo da fantasia, da vida como ela não é. E aí, gostou? Esse foi o terceiro programa da retrospectiva de 2025 do Máquinas na Pan. Semana que vem tem mais uma seleção especial de tudo que rolou por aqui no ano passado. Até a próxima! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.